para a gente. Sempre quando entra assim, a gente espera o acesso para poder arrumar um pouquinho melhor a lente, para ficar todo mundo dividido. Prontinho. Oi, Thaís, tudo bom? Oi, Cris. Boa noite. Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente queria te receber com o maior carinho aqui, fechando a nossa série de lives, né, da diretoria da SBD-RJ, sobre o Dia Mundial do Diabetes. E eu acho que hoje a gente tem um tema para lá de especial, que às vezes eu acho até que parece simples, mas não é simples, que é o apoio da família. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para todo mundo, porque a gente já está com o pessoal entrando aqui. Então, a palavra é para te apresentar, Thaís. Obrigada, Cris. Primeiro dizer que é uma honra, né, tá aqui hoje. A gente está encerrando, né, essas lives, né, da sociedade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. A honra de estar encerrando, né? Então, como a Cris começou a falar, eu sou a Thaís, sou enfermeira, né? Hoje eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Regional RJ. Eu coordeno o serviço ambulatorial do IED, né, que é o Instituto de Diabetes aqui do Rio. E sou educadora em diabetes, né? Acima de tudo, eu acho. Uma apaixonada pelo assunto, como todo mundo que passa por aqui, não é verdade? Acho que se não tiver paixão, não tem mais ânimos, e vocês são muito apaixonados. Sim. Thaís, eu acho que a gente tem um assunto hoje que não é, aparentemente parece simples, né? Mas no fundo, eu acho que é mais complexo do que a grande maioria das pessoas imagina, que é o apoio da família na hora de estar por perto, em todas as fases. Naquela fase que você nega, naquela fase que você já está conformado, ou naquela fase que você vê que é assim e vai em frente, né? Então, assim, qual é o papel das pessoas que estão próximas? Até eu vou aproveitar, acabei de ouvir a Denise Franco no congresso da SBD, agora há alguns minutos, dizendo que como é bom você ter alguém que está do seu lado, que gosta de você, né? Então, como é que é esse apoio da família na hora que, por exemplo, surge o diagnóstico? O apoio é fundamental, né, Cris? E quando a gente fala apoio familiar, às vezes as pessoas pensam que é só para criança, né? Isso vale para o adulto também, né? A pessoa, quando faz o diagnóstico de uma doença crônica, é a certeza que ela vai conviver com aquilo ali pro resto da vida, pelo menos por enquanto, né? A gente não tem cura para o diabetes. Então, o apoio familiar é fundamental. Assim, vários estudos apontam sobre isso, né? A diferença quando o indivíduo tem um apoio familiar, quando dentro de casa as coisas caminham juntas, né? Todo mundo entende que precisa aderir, e aí para o paciente isso se torna muito mais fácil, apesar de todo esse processo que você já falou, né? Que tem a negação, enfim, o processo de aceitação é complicado e é demorado, né? Então, quando a família está junto nesse contexto, faz toda a diferença, né? Para o paciente, enfim. Quando a gente fala de uma forma geral, né, o apoio, o que seria esse apoio que a família precisa dar? É aquele apoio de cuidar e não deixar que nada aconteça? O que exatamente significa esse apoio? Porque a gente fala muito dele, mas acho que a gente não especifica exatamente o que seria ideal. Sim. Na verdade, assim, quando a gente pensa na criança, né, a gente vai entender que aquela criança, às vezes um diagnóstico muito cedo, né, 2, 3 aninhos, ela não tem nem condições de realizar o cuidado. Então, o cuidado vai ser feito pelaquela família, pelos pais, enfim, pelos cuidadores de um modo geral. Quando a gente pensa no adulto, você vai entender que aquela pessoa pode até ter cognição para estar fazendo o autocuidado, né, fazer as aplicações, verificar as glicemias, mas que precisa ter apoio dentro de casa de alguém que fale, lembre, porque às vezes o paciente esquece de usar a medicação, né? A vida da pessoa vai mudar de alguma forma e daquele contexto familiar também, né? Precisa se readaptar. Então, a alimentação daquela família, às vezes, precisa ser revista, né? E aí, eu costumo dizer sempre para os pacientes que não adianta você querer que só uma pessoa portadora de diabetes se alimente bem. E o resto da família continua seguindo um plano alimentar não muito adequado, né? Então, a família inteira precisa entender que essa mudança é de todo mundo, né? Essa mudança é de todos. E aí, isso é um processo também que é difícil, né? A família também entra em processo de negação, de não aceitar. Você vê muitos pais fazerem isso, né? Não aceitarem que a criança tem a doença. E, às vezes, aí para num instante e fala, nossa, não aceitar é pior do que aceitar e tratar, né? Porque a criança passa por tantas situações e aí o pai começa a perceber, a mãe, enfim, a família começa a perceber que precisa sim tratar, que precisa sim aderir, que mesmo tendo que fazer as furadinhas, aquilo é menos sacrificante do que você ver a criança, de repente,
estando internada, num processo de uma hiperglicemia, enfim. A gente, como você falou, a gente sempre fala muito das crianças, do diabetes tipo 1, né? Mas a gente sabe que quando você tem aquela outra fase, né, os idosos, eu acho que o formato é completamente diferente e eu acho que talvez a ajuda dos familiares que estão em volta, porque às vezes, a gente até fala um pouco de experiência própria, né? Às vezes até um pouquinho de paciência da gente, acha que é rebeldia, que é alguma coisa. Como é que é o caso do relacionamento e como é que a família pode parar e observar no caso do diabetes tipo 2? E antes de você responder, queria dar boa noite para a doutora Rosane Kuffer, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro, que está aqui com a gente. Obrigada, Rosane. Então, assim, como é feito? Porque eu sei também que a gente aprendendo, eu quero conversar com isso um pouquinho mais adiante, a gente aprendendo a lidar, a gente pode ajudar muito mais do que encher o saco, né? Porque não é, a gente, de repente, em alguns momentos, a gente enche o saco da pessoa. E aí o efeito é o contrário, né? Sim. A gente escuta muito, eu escuto muito esse paciente falar assim, que às vezes deixa de aderir ao tratamento ou tem uma baixa adesão, e aí você começa a questionar o que está acontecendo, e aí eles falam, doutora, eu tenho que fazer comida para mim e para minha família. Quando eu faço a comida para mim, ninguém quer comer. Então eu tenho que fazer 2 comidas. Então, assim, não vale a pena. Então eu não consigo, a pessoa não consegue seguir um plano alimentar, porque ela precisa fazer 2 comidas. Ninguém quer comer lá a comidinha mais regradinha, mais certinha, na verdade, né? Então, assim, aí a pessoa desanima. Todo mundo vai comer pizza e só eu tenho que comer frango, arrozinho, né? E aí, então, isso desanima o paciente. Diabetes tipo 2, você vê muito isso, assim, né? Que eles acham que tudo é proibido, né? E a gente fala, Vilma já teve a oportunidade de estar aqui, que é a nossa nutricionista, e fala isso muito melhor. Aliás, ela entrou aqui, queria dar boa noite para ela também. Uhum. E ela tem mais propriedade do que eu, inclusive, para falar sobre isso, né? Não existe esse terror nutricional que a gente vê por aí, né? As pessoas, o proibido, não, isso não, não, não. E muitas vezes o paciente entra nessa onda, né? De que ele não pode comer nada, que tudo é proibido. Não é bem assim, né? Na verdade, o que eu falo sempre para os pacientes, a alimentação de pacientes com diabetes é a alimentação que todos nós devemos seguir, né? É uma alimentação mais correta e não existe proibido. Só que a gente não pode fazer uso de determinados alimentos de maneira excessiva e corriqueira, né? Eu queria dividir agora até uma questão com você. Antes de fazer, eu estou com uma listinha de umas perguntas aqui para você ajudar a gente a entender um monte de coisa. É sempre bom a gente trabalhar com alguns exemplos. Eu acho que eu já até contei aqui em alguma das lives que eu aprendi muita coisa frequentando os acampamentos de jovens com diabetes, né? Para mim tem uma cena muito marcante de eu estar sentada acompanhando, né, vendo o que estava acontecendo, e um menino que estava do lado, estava ali quietinho, normal, e aí uma enfermeira do outro lado veio caminhando e perguntou para ele, aliás, a enfermeira foi a doutora Denise até, e junto com uma enfermeira, aí virou para ele e falou assim, você está bem? E ele demorou para responder. Né? E eu falei assim, gente, ele está bem. Eu, né, na minha ignorância de conhecimento disso, falei, ele está bem. Mas aí ela virou e falou, chamou a enfermeira e falou assim, faz a glicemia dele. E ele estava com uma hipoglicemia. E aí eu pedi ajuda para ela. E por causa dessa orientação, eu acabei salvando minha mãe uma vez de uma hipoglicemia. E eu acho que isso também, se você pudesse dividir... Temos um terremoto. Calma, calma. Perdão. Temos um terremoto, imagina. O que, por exemplo, qual é o conhecimento de quem está perto, da família, quem está em volta, que precisa ter, por exemplo, quando você tem alguém que tem a diabetes tipo 2, né, é idoso, e tem uma hipoglicemia? Como é que você percebe isso quando a pessoa tem? Porque é essa hora que a família ou os amigos vão estar por perto para poder fazer. Eu acho que isso também pode ser considerado um apoio, né? Sim. Varia muito, né, Cris? Tem paciente que entra em agitação. E aí, às vezes, a família não entende. Ele começa a ficar muito áspero, muito grosseiro. E aí não entende por que ele fica assim. Aí, às vezes traz relato, né? Ah, não, ele tá muito grosso, ele tá muito grosseiro, a gente vai falar e ele não escuta, já responde. E aí, quando você começa a questionar, mas vocês avaliam a glicemia, quando ele começa a ficar meio diferente, meio estranho, e ninguém nunca se dá conta disso, né? Então, a hipoglicemia traz alguns sinais e sintomas, né? Então, o paciente pode estar mais lentinho, com mais dificuldade de raciocínio, você pergunta e ele demora para responder, ou ele está mais agitado, né? Muito agitado,
vamos dizer assim, brigão, né? Você fala uma coisa, ele começa a discutir, e aí você não sabe por que muito bem aquilo está acontecendo. Às vezes você acha até que o paciente está de maldade, né? Que a pessoa está é chata, enfim. E aí vai avaliar se aquilo realmente não é uma hipoglicemia. Como você falou, o paciente estava lá quietinho e você achou que estava tudo bem, tá quietinho e tal, né? Quem tem um olhar clínico, a gente já começa a observar. Ou o paciente está muito quietinho, né? A pessoa está muito quietinha, ou está suando muito, né? Ou está muito acelerada. E aí a gente já chama atenção, opa, você tem diabetes, vamos dar uma olhada na glicemia, vamos ver como é que tá. Se tem alguma alteração ali. Então, assim, avaliar a hipoglicemia, por exemplo, é uma das coisas que a família precisa estar ciente, estar consciente de como fazer, né? Então, eu acho que para isso a gente tem que estar andando sempre muito alinhado, né? Eu coordeno 2 grupos, né? Um de adolescente e criança e um para adultos, né? E eu sempre faço atendimento com o indivíduo, com o paciente e com o familiar. Porque aí a gente vai tirando as dúvidas também do familiar, né? Vai preparando também o familiar para que ele faça esse acompanhamento, que ele consiga reconhecer uma hipoglicemia, né? Eu sempre oriento os pacientes que antes de tomar qualquer medida, sempre verificar a glicemia. Porque às vezes a pessoa, quando ela tem diabetes, ela acha que tudo é o diabetes também, né? Então, tá passando mal, já começa a estar estranho, já acha que é hipoglicemia e vai lá e, né, faz uma aguinha com açúcar, enfim, toma um refrigerante. E não é o ideal. Então, o certo é a gente primeiro verificar sempre a glicemia e ver o que de fato está acontecendo. Porque às vezes pode ser outra coisa, né? Eu falo para os pacientes, a gente sente calor, a gente também fica estressado, a gente passa por outras coisas na vida que não são causadas pelo diabetes, né? Então, é sempre importante saber reconhecer. Então, assim, sempre que eu estou no consultório com o paciente, eu gosto de estar junto com a família, de estar junto com os pais, enfim, com a esposa, com quem quer que seja, que vai estar acompanhando esse paciente, vai estar no convívio diário com ele, né? Para que essa pessoa possa também ser capacitada, ser instruída para como reconhecer uma hiperglicemia, uma hipoglicemia, como agir, enfim. Você comentou uma coisa muito interessante, porque geralmente os pais de crianças com diabetes, eles já têm aquele roteiro, né? Eles já sabem exatamente o que fazer. E no caso do diabetes tipo 2, começa a surgir muito estigma, né? É porque a pessoa já está idosa, já está enchendo o saco, já está com muita mania. Nossa, eu já falei com você um monte de vezes, você não prestou atenção, né? Será que você podia pontuar, por exemplo, você falou de uma forma geral, mas assim, pontuar para quem está assistindo a gente, pudesse observar, de repente, esses pontos. Olha, observa isso, e o que fazer? Eu acho que é agora que a gente pode aproveitar e ensinar para né, dar algumas dicas para o pessoal. Qual a atitude que vai tomar se ele esbarrar com uma hipoglicemia de alguém que tenha diabetes tipo 2? Uhum. Primeiro ponto é entender o que é hipoglicemia, né? Porque às vezes as pessoas começam a sentir mal-estar, né? Tem muita isso, o paciente relata isso, traz isso pra gente no consultório, que ele começa a sentir mal-estar, e como ele está sentindo mal-estar, ele vai lá e come para melhorar o mal-estar. Né? Então, o paciente, quando está no processo de ajuste de dose, de adesão ao tratamento, de melhora, né, de adesão ao tratamento, então, essa glicemia vai variar e ela vai começar a cair, né? Então, quando começa a cair, ele começa a sentir essa diferença, né? Você imaginar uma pessoa que está com 300, 400 de glicemia e, de repente, ela começa a ter 100, 80, 90, então o corpo começa a sentir essa variação e ele começa a passar mal e ele acha que aquilo ali é uma hipoglicemia, ele, antes de qualquer coisa, ele come antes de verificar a glicemia. Então, a primeira coisa é sempre verificar a glicemia, né? Sinais clássicos de hipoglicemia que a gente poderia trazer é isso. Suor excessivo, às vezes não está muito calor, você olha para a pessoa e ela está extremamente suada, a blusa está molhada, não condiz com a atividade, está paradinho, às vezes parado, então aquele suor excessivo. Então, já é um alarme, uma chave para a gente prestar atenção, né? Estar muito quietinho também, né? Não é o perfil da pessoa ser muito quietinha, ela está muito quietinha. Então, é um ponto para a gente também lá avaliar a glicemia dessa pessoa, né? Desse familiar, enfim. Ou agitação excessiva também, é uma outra coisa, né? Os extremos, né? Muito, extremamente agitado, né? Nervoso. Então, vale a pena avaliar essa glicemia. E aí sim, o que a gente considera hipoglicemia? Glicose abaixo de 70, tá? Antes disso, não é hipoglicemia. E aí os pacientes falam, mas eu tô me sentindo mal, o que eu faço? Eu falo, bebe água, faz uma oração, vai ler um livro, faz qualquer coisa, só não vai comer doce. Antes de ter certeza do que é, né? Existe algum momento que acontece isso, que a família já esgotou aquele processo, já fez as orientações, a glicemia já está começando a normalizar?
mas existe algum momento em que a pessoa observa que aqueles cuidados ali de casa não são o suficiente, é melhor levar para um atendimento de urgência, alguma coisa assim? Sim, sim. A orientação que a gente sempre dá para os pacientes abrir um quadro de hipoglicemia, né? Constatou a hipoglicemia. Você corrigiu. Copo de água com uma colher de sopa de açúcar, um refrigerante normal, bala mole, tá? A gente não corrige hipoglicemia, gente, com pudim, com pavê, com pizza, tá? Porque isso demora a fazer efeito, né? Então, a glicose vai subir, mas isso vai demorar um tempo. Então, uma hipoglicemia é um estado grave, um estado de emergência. Então, a gente precisa de coisas que vão fazer efeito rápido. Então, água com açúcar é excelente, né? Um refrigerante normal, né? Um copinho de 200 ml, enfim. 15 minutos depois, você torna a verificar essa glicemia e ela não normalizou, ela segue caindo, enfim. A conduta é buscar um serviço de emergência, né? Não vai esperar. Se o paciente perder a consciência nesse meio do caminho, desmaiou, o que eu vou fazer? Não tente forçar a beber água, não tente, né, tentar ingerir alguma coisa, colocar um doce ali, enfim. No máximo, esfregar um açúcar na bochecha, né, na ponta do dedo, esfregar uma açuquinha ali na bochecha, a gente tem uma resposta mais rápida. Mas não tente fazer o paciente beber água, beber o suco, beber o refrigerante, enfim. Nossa, eu queria ter aprendido isso. Eu queria ter aprendido isso antes, um pouquinho. Mas eu consegui resolver o problema, mas eu conseguiria resolver muito menos estressada do que eu fiquei quando aconteceu. Quando você falou que você conversa com as equipes, né? Como é que é esse contato das equipes profissionais, multiprofissionais, né, da enfermagem, com a família? Como é que vocês fazem esse processo para trazer a família para dentro de um mesmo guarda-chuva? Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco. Como é que é feito isso? Então, assim, graças a Deus a gente consegue ter um serviço multidisciplinar excelente dentro do IED, né? E eu acho que a gente também consegue isso na clínica da família, enfim. Ter essas coisinhas bem alinhadas, né? A importância de cada profissional dentro do tratamento do paciente. Então, a gente vai sempre buscando. Quando o paciente vai sozinho no consultório, por exemplo, eu comunico ao serviço social que eu preciso que o familiar venha, né? Então, o serviço social entra em contato, agenda o melhor dia para a família, para familiar, às vezes sem trabalho, enfim. O melhor dia, o melhor horário para que ele possa estar no hospital junto com o ente querido dele, né? Então, a psicologia também tem muito isso, a gente consegue alinhar bastante, porque elas atendem também os pais, né? A família e o paciente. Então, a gente sempre trazendo a família para perto, porque é quem vai cuidar de fato, né? O paciente passa pela gente ali. E ele vai para casa e ele precisa que quem está em casa saiba ajudá-lo, né? A escola também, né? Eu sempre falo isso para os adolescentes. Ensinem os coleguinhas de vocês a como manejar uma hipoglicemia, a como aplicar uma insulina, enfim. Às vezes eu falo, né? Eles trazem, os adolescentes levam namorado, namorada. Eu falo, ótimo, porque essa pessoa vai estar com você sempre, vai estar com você sempre, né? Então, tem que saber como agir num cinema, passa mal, como é que vai fazer? Então, a gente sempre tenta buscar dessa maneira. Serviço social, psicologia, enfim, e trazendo essas pessoas para perto da gente. Existe aquela resistência ao contrário? Quer dizer, a pessoa acha que se ela levar alguém da família, alguém próximo, como você falou, que ela está dependente de alguém, ela não é, porque a gente sabe que tem a turma muito independente que não quer ficar dependendo de ninguém para cuidar da sua própria vida, né? A gente, inclusive, esbarra bastante com isso pro diabetes tipo 2, né? E existe essa conversa com o paciente também? Deixa eu só, antes de você responder, a Vilma está fazendo uma sugestão aqui para a gente acrescentar também, para a gente poder explicar como é que vai proceder no caso de você não ter. Você está na rua, você não tem nenhum equipamento na mão. Uhum. Como é que você poderia identificar um pouco essa queda de glicemia, né? E aí depois a gente volta para essa questão de a independência demais. Eu não quero levar ninguém, porque senão parece que eu estou dependendo de alguém para fazer minha vida, né? Como é que é essa conversa ao contrário? Então vamos para a primeira. Os pacientes começam a se autoconhecer, né? Eles já sabem, assim, tô em hipo. Eles têm esse feeling, né? Uma vez uma paciente me contou, né, a gestante, e ela falou que tomou insulina e achou que dava para ir. O banco era próximo de casa, que dava tempo de ir ao banco, ela só ia sacar o dinheiro e voltar para comer. E aí ela foi. E aí ela disse que quando chegou no meio do caminho, ela disse que começou o mal-estar, ela falou, tô fazendo uma hipo.
E aí tinha umas pessoas perto no banco, assim, ela falou, olha, eu sou diabética e eu tô fazendo hipoglicemia, tem como você me dar uma balinha? Uma coisa. E aí ela foi meio que se resolvendo assim, sabe? Então, os pacientes mais ou menos já sabem. Então, acho que se você não tem um meio de verificar, é meio que perguntar para a pessoa, né? Tá se sentindo estranho? Tá tudo bem? Né? E aí, a gente faz a conduta como se fosse uma hipoglicemia. Enfim, se não tem Eu como acho até verificar... interessante essa questão, porque, por exemplo, quem tem outros tipos de doença crônica, né? Eu tenho enxaqueca, que também é uma doença crônica. Então, a gente consegue identificar mais ou menos, quando você começa a ver que você está chegando no nível, você chega para a pessoa e fala assim, olha, por favor, se eu tiver isso, eu vou faz isso, isso, isso e isso, né? Que é para poder, quanto mais você, a doença crônica acaba fazendo com que você conheça muito o seu organismo, para você, às vezes, tentar reagir mais rápido. Deixa eu ver aqui, a Vilma também colocou aqui, ó, que a família precisa ter conhecimento sobre diabetes, que vai ajudar muito, e até não ter essa vida estressante. Então, vamos voltar aqui para os independentes. Se os independentes que não querem saber de ninguém na cola, que acham que tudo se resolve sozinho. Gente, só uma dica, né? A gente sabe que às vezes a gente precisa ficar sozinho. Todo mundo tem algum momento que precisa ficar sozinho. Mas acontece que se a gente tem alguém para estar junto e ajudar, nossa, é tão bom. Nossa, como é bom, né? Como convencer os independentes a trazerem a família para perto? É um trabalho longo, né? Como trabalhar com doença crônica, né? É um trabalho de formiguinha, é aos pouquinhos. Você vai conversando, né? Vai explicando, vai mostrando para ele que às vezes ter uma companhia, ter alguém ali junto com ele no consultório, não é para aquela pessoa julgá-lo, enfim, é para ajudar e também trazer isso para a família, né? Você está aqui para ajudar. Ele é um ser independente, né? A não ser quando é criancinha, né? Pequeno, muito pequeno, enfim. Mas é um ser independente, você vai só apoiá-lo. Ele só precisa do apoio, ele não precisa, né? Mas é um processo que é lento, assim. Esses dias eu passei por uma situação, Cris, que foi bem, bem engraçada, assim. Foi até com DM1, foi com uma adolescente. Mas ele não queria que a mãe soubesse que ele tá descompensado, né? Que a glicose dele tá ficando muito alta. E aí, o que ele... A mãe já tem uma faixa de 17 anos, então ele já faz o autocuidado, né? Ele faz a glicemia, ele aplica insulina, ela trabalha também, enfim. E aí, pra ela achar que tava tudo bem, o que ele fazia? Ela perguntava, estava trabalhando, perguntava pra ele, oi, como é que tá a tua glicose? E aí ele falava, tá boa. E aí, pra ela continuar achando que tava boa, ele parou de tomar rápida, né? Que é a insulina de correção da alimentação. E aí ele parou internado lá com a gente esses dias, porque ele não estava tomando a rápida, para poder não tomar esporro, né? Porque a mãe dele ia brigar com ele. Eu perguntei, mas por que você parou de tomar insulina? Por que você não estava tomando? Não, porque se minha glicose está alta e eu tenho que corrigir, significa que não está bem e minha mãe vai brigar comigo. Então eu parei de tomar rápida, porque falei para ela que estava tudo bem, estava usando nada de rápida, ela acreditou que estava tudo bem, porque eu não estava usando a rápida, e pronto. Só que aí não deu muito certo, né? Então, assim, é o que eu falo sempre para os pacientes, né? E para os pais e para os familiares, enfim. Não adianta você querer cobrar excessivamente do paciente. Vão ter momentos de oscilação, o paciente vai ter dia que ele vai estar mais estressado, vai ter dia que ele está desanimado. Enfim, a família então tem que estar ali nessa estrutura de apoio, de incentivo. Não é só de cobrança. Você falou isso no começo, né? Que às vezes você fica... o familiar vira o chato, né? Porque é só o cara que está ali cobrando. Pois é. Então, assim, né? Então, a gente tem que encontrar esse meio termo. E a gente tenta trabalhar muito isso também, assim, com as famílias, sabe? Tentem encontrar o meio termo. Tem que cuidar, mas não transforma aquilo num problema. Porque aí, às vezes, o adolescente, enfim, até adulto mesmo faz isso, né? Ele resolve como? Então eu paro de tomar insulina, porque vai achar que tá tudo bem e pronto. E aí não é verdade, né? Não é isso que acontece. No caso até, eu sempre fico fazendo os contrapontos, né? Porque como eu tive pai e mãe diabéticos, né? Com diabetes, a gente trocava muito. Eles acabavam trazendo para mim algumas dificuldades, algumas coisas eu errei, e eu fui aprendendo como eu consertava esse erro, né? Então, eu me lembro que uma vez eu conversando com o Dr. Leão Zaguri, e eu estava contando alguma coisa, né? E ele falou, Cris, para de encher o saco da sua mãe. Não é assim que você vai ficar cobrando a ela. Então, assim, como é que a gente encontra esse ponto de equilíbrio? Porque ou a gente cobra, no fundo acaba acontecendo isso, né? Ou você cobra, ou você larga para lá. Então você é o chato ou você é aquele que não está nem aí, né? Sim. Como é que você encontra muita terapia, né? É isso que eu ia falar. É difícil, né, Cris? Porque é isso. O familiar quer proteger, né? Quer, de alguma forma, ajudar. E aí, às vezes, acaba sendo chato, né? Vamos falar assim.
E aí é só mesmo o serviço de psicologia, a gente vai também tentando trabalhar aos pouquinhos. Tem vezes pais que têm medo, né? Você chegou a comentar isso no começo. Que às vezes é super proteger. Tem pai e mãe que não quer que a criança brinque, não vai jogar futebol, porque aí vai, de repente vai bater, vai se machucar, e aí vai abrir ferida. Eu falo, gente, calma, não é assim, né? Não é porque não pode se machucar, também não vamos exagerar, né? Então, a gente tem que ir buscando equilíbrio. É difícil, né? Para os dois lados, né? Para os dois lados é difícil. Mas é encontrando o equilíbrio mesmo. Tentando entender que a criança não é tão frágil assim, que ela não vai quebrar, que não tem problema ela se machucar, que é só tratar, que é só cuidar. Quanto mais adesão ao tratamento, quanto melhor tiver essa glicose, menos problema ele vai ter, né? Então, é devagarinho, né? A gente É um sabe, trabalho de formiguinha. a gente sabe também que tem associações, tem acampamentos, tem encontros, né? As pessoas, elas encaram isso como uma forma positiva para poder realmente aprender, ou ainda existe bastante resistência de assim, não, já vai vir mais gente para buzinar nos meus ouvidos, para dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. É tudo esse No nosso papo hoje de começo, apoio é muito equilíbrio, né? No começo é mais difícil, assim. No começo existe uma resistência mesmo, sabe? Dos adolescentes, dos adultos, existe uma resistência. Mas quando eles começam a vivenciar essas situações, o acampamento, né? O acampamento, para quem não sabe, você vai com profissionais de saúde, multiprofissionais, médico, enfermeiro, educador físico, nutricionista. E os pacientes, eles passam, às vezes, o final de semana ali. E aí tem atividades, enfim, e eles vão aprendendo a manejar ali, né? Enfim, vão vendo a realidade dos outros também, que não é só ele que passa por aquilo ali. Isso é legal do acampamento, né? Porque você tá na oportunidade de ver que outra pessoa também passa pelas mesmas coisas que você passa, também faz hipoglicemia, também faz hiper, também oscila, enfim. Os grupos também são legais, eu coordeno 2 grupos, então é bem legal, porque no grupo eles também têm essa oportunidade, né? Porque às vezes alguém traz uma fala, e aí o outro fala, nossa, eu também passo por isso, eu já passei por isso e eu fiz isso e isso. Às vezes eu passo boa parte do tempo em silêncio, porque alguém começa a me questionar alguma coisa, né? E aí o outro fala, não, mas eu também passei por isso, e aí eu fiz isso, isso e isso. E melhor do que eles para falar, né, do que eu. Estão vivendo na pele. Então, assim, eu escuto, fico ali meio que num papel de moderadora. E essa troca para eles é muito legal, né? É muito importante. Pra gente também, eu aprendo muita coisa. Descubro várias coisas que eles vão me contando, enfim. E essa troca é muito importante. Então, ter essa oportunidade vale a pena. Assim. No começo, eles estão resistentes. Mas quando eles começam a estar presentes, tem pacientes que às vezes eu quero dar alta, né? Dar uma intervalada maior na consulta dele do grupo. E eles falam, não, pode fazer que eu vou retornar daqui 3 meses. Eu faço geralmente 3 em 3 ou 6 em 6. E aí quando eu falo, não, vou dar um tempinho, vou esperar ano que vem, a gente vê, não, ano que vem não. Faz aí, que eu quero voltar. Então, às vezes, eles voltam, nem precisam assim mais, já estão aderindo, já estão super aderentes e tal, mas voltam porque querem continuar aprendendo, querem continuar levando as experiências. Então, assim, é bem legal. Mas é devagar. Esse aprendizado para as pessoas que têm diabetes e os familiares que estão acompanhando aqui a gente, é um aprendizado em conjunto mesmo, sabe? Você aprende junto com eles e você aprende a entender o organismo, até o seu organismo, quando você observa o outro de frente, porque você está longe dali, né? Mas você começa a perceber coisas que acontecem com você. Dentro desse processo todo, Thaís, a gente tem falado muito de ciência nos últimos 2 anos, nunca se falou tanto de ciência. Como é que são essas pesquisas, esses estudos ou eventos que discutem essa relação entre a família, a equipe multiprofissional e quem tem diabetes? Como é que é isso? Cris, todos os estudos apontam que o apoio familiar, né, o suporte familiar, faz toda a diferença, né? Tem uns estudos que falam que as crianças, né, os menorzinhos, eles aprendem o autocuidado com a mãe, não é com um profissional de saúde. Né? A maioria das crianças aprende autoaplicação, verificação de glicemia com a mãe. Não é com a enfermeira, não é com o médico, é com a mãe. Então, assim, a gente, enquanto ciência, tem que estar muito aberto para capacitar essas pessoas, né? A mãe, o pai, o cuidador, enfim, a esposa, quem quer que seja esse cuidador. Mas essas pessoas têm que estar bem capacitadas, né? Bem treinadas, vamos dizer assim, né? Porque são essas pessoas que, de fato, vão estar cuidando desse paciente, vão estar com ele 24 horas, enfim. Então,
todos os estudos que você for olhar, tem um estudo recente agora da Universidade Católica de Salvador que fala sobre isso, né? A importância, né? Como os pacientes que eram acompanhados, que tinham esse segmento familiar alinhado, tinham uma resposta melhor, uma adesão melhor ao tratamento do que os pacientes que estão, vamos dizer assim, de forma independente, como você disse, né? Estão ali abandonadinhos, que seguem o tratamento sozinho. Eles têm maior probabilidade de desistir ou de não aderir completamente ao tratamento, né? Então, o apoio familiar é de extrema importância. Assim. Ter esse núcleo é uma mudança de vida para toda a família, né? De fato, porque a Florence Nightingale dizia uma coisa que é verdade, né? Para você cuidar do doente, você precisa entender o núcleo familiar, né? Então, trazer essa família para próximo, entender o que está se passando ali, quais são os sofrimentos que aquela família está sofrendo, né? Uma mudança, enfim, um diagnóstico de uma doença, lidar com todo esse processo. Então, trazer essa família para perto do profissional, para dentro da unidade de saúde, é extremamente importante, né? Então, a gente tem que criar e-mails e criar estratégias, se adaptar. Às vezes eu tenho uma reunião aqui, outra ali, mas enfim, eu falo, não, pode vir, eu encaixo no meio de uma reunião e outra, mas eu vou atender aquela família, porque aquele horário é aquele horário que a família pode, então eu vou dar um jeitinho e naquele horário eu vou atendê-los para conseguir, enfim, conversar, mostrar para eles quanto é importante eles estarem juntos, enfim. Você comentou agora sobre um termo que eu acho que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que também não conhece, né? Porque você falou que geralmente a mãe está muito perto, a mãe está ali ajudando, principalmente quem tem diabetes tipo 1, né? E eu não sei se o pessoal que está acompanhando a gente já ouviu, com certeza uma parte aqui já ouviu, do termo mãe pâncreas, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal o que é essa terminologia, já que você colocou exatamente o assunto das mães presentes, né? Que eu acho que nem é só mãe agora, né? Agora é mãe, pai, né? É isso aí, tem pai pâncreas também, né? Pois é. Então, a mãe pâncreas, né? Ou seria o pai pâncreas, enfim. É aquela pessoa, né? No caso, a mulher, né? A mãe, né? Que tem uma criança que é portadora de diabetes e ela faz todo o cuidado, né? Ela quem vai gerir o cuidado daquela criança. Ela vai ser o pâncreas daquela criança, porque é ela que aplica a insulina, é ela que vê a glicemia, enfim, ela que faz todo aquele monitoramento ali da criança, né? Todo aquele acompanhamento que a criança com diabetes tipo 1 já principalmente porque ela é muito pequenininha, né? Então aí vai estar, aquela mulher vai estar ali naquela figura de um pâncreas, né? Sendo o pâncreas dessa criança, né? Então, as verificações e tudo que acontece, ela está ali 24 horas à disposição. Existem grupos que conversam, nesse caso de mães pâncreas, ou elas estão presentes nesses encontros, elas dividem, como é que funciona esse apoio? Porque no final das contas, a gente sabe que quando a gente é mãe, né, a gente tem alguns momentos que a gente também precisa de um colinho, né, precisa de um carinho. Sim. Né? Então, como é que é feito esse encontro, essa relação de apoio nesse caso? Existem grupos, sim, associações, enfim. Lá no hospital também a gente faz atendimento para as famílias, né? As psicólogas atendem também as mães, os pais, enfim, a família. Faz atendimento junto com a criança, faz atendimento separado, enfim. Elas também têm um grupinho de WhatsApp, que eu descobri lá no hospital, né? Elas fizeram um grupinho de WhatsApp, porque aí elas vão trocando informação, às vezes é onde achou alguma coisa mais barato, enfim, elas vão se apoiando ali. Também acho que a tecnologia, de certo modo, atrapalha em alguns momentos, né? Mas favoreceu muita coisa, né? Facilitou muita coisa. Bom, gente, a gente está chegando na nossa meia hora, no nosso encontro aqui. Eu ia pedir para a Thaís, se você tivesse que dar um conselho, alguém que chegou no seu consultório, eu acho que tem que ser os dois lados, né? Eu acabo puxando sempre tanto para o lado do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Qual seria o conselho para aquela pessoa quebrar um pouco aquele gelo e pedir ajuda para a família? Porque eu acho que também pode acontecer isso, né? A família está distante, ele precisa e ele não consegue pedir ou demonstrar o suficiente para dizer assim, e também talvez não queira mostrar fragilidade, né? Não quero demonstrar fragilidade de pedir ajuda. Qual seria a sua orientação, melhor do que conselho, a orientação é a palavra melhor, qual seria a sua orientação para quebrar um pouco essa barreira para o pessoal se desarmar um pouquinho e pedir ajuda? Eu acho que o primeiro ponto é esse, é dizer que o profissional quer a família lá, né? Eu sempre falo isso para os pacientes.
fala para sua esposa, fala para seu filho, que eu preciso que ele esteja aqui. Então, a necessidade é minha, não é dele, né? Então, às vezes, o paciente tem essa dificuldade mesmo de admitir que ele precisa de ajuda, que ele tem dificuldade, que o fato da família não aderir também a um plano alimentar saudável atrapalha ele. Tem dificuldade de trazer isso para a família. Então, eu falo para muitos pacientes, né? Eu falo, olha, avisa para o seu esposo, para sua esposa, enfim, que eu preciso que ele venha à consulta. Então, eu falo que a necessidade é minha. Não deixa de ser minha também, né? Porque é verdade. Eu preciso capacitar aquela família. Mas quando aquela família vem, né, quando eu trago essa fala e ele chega em casa, o serviço social também liga, enfim, ele leva essa fala, olha, estão pedindo lá no hospital que você vá, e a pessoa vai, tem que ir, né, se vê nessa situação de ter que ir. Quando ela chega lá, ela entende que aquela pessoa precisa de ajuda, né? Ele nem precisa dizer que ele está precisando de ajuda. Quando a gente começa a trazer aquele monte de informação, a pessoa começa a ver que realmente ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda, né? Então, eu sempre falo isso para os pacientes, olha, fala lá que eu tô precisando. Que Sou eu. Eu preciso. Quanto tempo, em geral, demora essa capacitação para poder o pessoal se sentir seguro? Ou isso é uma coisa que não tem fim? É uma coisa que só se recicla? Não tem fim, Cris. Assim. É muito variável, né? Tudo depende da maneira como a pessoa recebe aquilo, em que ponto da doença o paciente está. Se ele está num processo de negação, se ele está num processo de aceitação. Às vezes também a pessoa está num processo de aceitação, acontece alguma coisa e ela começa a desanimar do tratamento, como eles falam, é chato tratar, né? É cansativo, então às vezes dá aquela desanimada. Então, assim, é um processo que é eterno, que é pro resto da vida, assim. Às vezes eu falo para os pacientes, quando eles estão muito bem aderentes, eu falo, vamos dar uma espaçada, não precisa ficar vindo me ver tanto. Aí eles falam, não, quero vir, quero continuar vindo. Nem eles querem sair, nem eles querem ficar tão tempo distante, né? Então, eu acho que é um processo que não tem fim. Bom, a Fê está dando parabéns aqui, que está muito esclarecedor, porque, na verdade, o que a gente tem tentado fazer nesses encontros é uma variação de assuntos que giram em torno do diabetes. E hoje ele não é um assunto científico, ele é um assunto muito mais para conversar com vocês, para vocês entenderem o papel de cada um de vocês também em todo o processo. O papel da equipe multiprofissional, vocês verem, a Thaís contou um segredinho bom, viu? Então, ó, é ela que está pedindo para ir no consultório, não são eles que estão amolecendo e estão pedindo para ajuda, não, né? E se você precisar de ajuda, se você sentir que precisa de ajuda, peça ajuda, né? Desarma para poder você ver que você não só vai ser ajudado, como acho que também você vai ajudar muita gente a entender como é que é melhor a alimentação, como é que você cuida melhor, como é que seu corpo se manifesta com as coisas, né? Porque o organismo da gente vai se manifestando das mais diversas questões. Aí eu queria pedir para a Thaís, deixa eu ver se a Vilma também está mandando parabéns. Então eu queria, Thaís, se você pudesse dar uma mensagem final para a gente encerrar. Antes eu já vou agradecendo a todo mundo por ter acompanhado a gente em toda essa série de lives. A gente também vai ter essas séries publicadas no canal do YouTube da SBDRJ, ou seja, onde vocês precisarem, a gente está presente para poder ajudar vocês. E aí queria contar com uma mensagem final da Thaís aqui e agradecer demais a companhia de vocês. Primeiro agradecer, né, Cris, a você, que é excelente, sabe tudo. Anos de diabetes, né? Diabetes tipo 4, agora que eu soube. É isso. E agradecer a todos, né, a presença, enfim, acho que a mensagem que a gente tem que deixar, a gente está encerrando aí, né, o Novembro Azul, né, de consciência do diabetes, é que prevenção é a chave, né? Diabetes é um dos grandes problemas de saúde pública, né? Traz ônus, né, prejuízo infindáveis para a sociedade, enfim, né? Afastamento daquele indivíduo porque está internado. Então, acho que prevenir é sempre o melhor remédio, né? E quando a diabetes já existe, é aceitar, tratar e contar sempre com a gente, porque a gente está à disposição para isso. Gente, a gente está sempre por aqui. Quando vocês tiverem dúvida, quando vocês precisarem de ajuda, não esqueçam que a gente está aqui. Se vocês não quiserem nem contar para ninguém, conta para a gente, que a gente dá um jeitinho de mandar uma mensagem para vocês e ajudarem vocês. Tem o Obrigada site da de novo. também, né, Cris? O site da SBD tem muita coisa também legal, que dá para tirar bastante informação de lá. Aliás, esses próximos dias são dias de congresso da SBD também, que a gente também está acompanhando, também está de olho, para depois trazer algumas novidades e alguns flashes, algumas coisas para vocês aqui
no Instagram também. Gente, muito obrigada pela companhia, obrigada por terem ficado com a gente em todas essas lives. Se vocês tiverem sugestões, mandem sugestões que a gente vai atender aqui com o maior carinho. Thaís, obrigada por tudo. Obrigada. Boa noite. Foi ótimo, foi um papo para fechar a noite. Obrigada, boa noite.